Professor, o seu microfone. Inicio a apresentação, a retomada da apresentação, aliás, a partir do item 4, e também já está iniciado o processo de gravação. Tá? Aí, logo depois do final, tento, assim que receber no e-mail, baixar, salvar, processar e enviar para a turma. Para aqueles que não puderam participar, ao menos ter a chance de assistir a gravação da apresentação. O item anterior dizia respeito à economia doméstica familiar. Parte do diagnóstico, onde apresenta um pouco essa atividade socioeconômica das famílias. Em alguma medida também as características da propriedade, distribuição do uso da força de trabalho, a utilização de trabalho externo no interior da propriedade, quer dizer, trabalho de outras pessoas, provisoriamente, temporariamente, se tem mais de alguma propriedade, se tem atividade em outras propriedades, e por aí vai. Um pouco disso dizia o item anterior. E o item 4, quer dizer, um outro conjunto de questões, vocês estão vendo, aliás, quando receberam já o roteirinho, já perceberam que são várias interrogações acerca de uma mesma questão, né? Então, a questão do item 4 é projetos e organizações coletivas. E aí a orientação é que nessa parte do diagnóstico é interessante obter informações a respeito da relação família, comunidade e organizações sociais coletivas. Mas aí, como fiz das outras vezes, e como em geral a senhora Raquel e eu, quando orientamos, fazemos, é interessante checar mais do que a formalidade da ação. Desculpe a interrupção para tomar um gole d'água. A formalidade da ação, nesse caso, significa a formalidade da participação. E, no geral, eu conto uma historinha, que serve também como orientação. Então, um certo sujeito foi fazer uma pesquisa que envolvia as organizações sociais coletivas, para mensurar o nível de participação, as relações democráticas e deliberativas no interior da organização, isso vale para qualquer uma delas, portanto, já que é uma historinha, e o engajamento dos membros dessa organização. E aí ele se contentou com uma pesquisa que ir até a organização, pegar as atas das reuniões anteriores, das assembleias, das deliberações anteriores, as atas dos últimos 5 anos ou dos últimos 10 anos, checar quem esteve presente e quem não esteve, porque tem que constar na ata, checar a decisão que foi tomada, quantos contra, quantos a favor, para ver se era democrático mesmo, e checar na reunião seguinte a assinatura daquela ata anterior. E aí, feito isso, ele voltou com o seu orientador, e o orientador disse para ele, olha, meu aluno, ou minha aluna, tanto faz, né, porque já que é uma historinha que eu inventei, retorne lá, porque a sua checagem está muito capenga, está muito frágil. Aí ele disse, poxa, professor, passei uma semana, li ata por ata, chequei assinatura por assinatura, vi conteúdo por conteúdo.
Aí o professor sorriu e disse: uma coisa é o que tem na ata, uma outra coisa é o que tem na realidade. Volte lá e entreviste de cada reunião 5 pessoas. E depois, no teu retorno, para a próxima orientação, conversamos sobre essas entrevistas. Aí nem precisou o retorno. No dia seguinte, o professor recebeu uma ligação. Professor, vou ter que checar aquele negócio das assinaturas, porque já encontrei 2 que assinaram a ata, mas não estavam presentes na reunião. Tem um negócio que tinha que dar quórum. Aí o pessoal ligou para ele estava em casa, não pôde participar, e perguntou se ele concordava com a decisão. Aí ele disse que concordava, aí o pessoal já colocou o nome dele na ata, como presente. E depois alguém passou lá na casa dele para colher a assinatura. Precisamos checar esse grau, esse nível de participação. Porque tem muitas vezes que ser associado é uma formalidade do plano jurídico, porque o próprio Estado exige que seja associado para receber financiamento. Exige que seja associado para poder se aposentar. Exige que seja associado para receber algum benefício ligado à saúde, à instrução, a políticas públicas. Portanto, ser associado pode ser uma mera formalidade, mas não tem a ver com a participação efetiva, com discutir a essência da organização, os rumos da organização, o processo democrático no interior da organização. Tá? Tem vezes que eu passo mais tempo contando uma historinha do que conversando acerca do roteiro. Mas eu acredito, objetivamente acredito, que às vezes essas historinhas que se inventa para chegar até a mais próximo da essência dos elementos, contribui bastante no nosso processo de formação, de qualificação. Então, quais são as questões aqui? Alguém da família participa de organização coletiva? Quem e de que organização? Porque aí a organização coletiva pode ser um sindicato, uma organização coletiva pode ser um grupo de mulheres, uma organização coletiva pode estar ligada a alguma igreja, alguma confissão religiosa. Uma organização coletiva pode estar ligada ao grupo que conduz as atividades festivas da comunidade. Então, o fato de participar dessa organização ainda precisa se dizer qual é o tipo dessa organização. Se participa, há quanto tempo participa? E participa com frequência, participa ocasionalmente, participa quase sempre, aí é um outro nível de envolvimento também. Porque tem muitos que dizem sem nenhum problema, eu sou associado, eu pago, estou em dia. Estou aqui com a minha carteirinha, está em dia. Aí, quando pergunta, e o senhor participou das últimas 3 reuniões da sua organização? Ah, não, eu não pude ir. Então, nem mesmo sabe o que foi discutido lá. Provavelmente, claro, provavelmente. Porque ele pode ter ido na casa de um vizinho que participou e se informar, reunir informações acerca do que foi deliberado. E se tem alguma coisa que interessa a ele, também tentar ser incluído no grupo que vai receber aquele benefício, aquele serviço, aquela política pública e por aí vai. Né? Mas aí tentar checar há quanto tempo participa e qual é a qualidade dessa participação. Um outro elemento é como avalia a existência de organização coletiva. Qual é a utilidade dessa organização da qual ele participa, ou de alguma outra, na avaliação dele. E aí, se a narrativa for de endeusamento, tranquilo, traz essa narrativa no relatório entre aspas, para que alguém que leia possa saber que ali é uma parte de terceiros, é uma parte da narrativa do fulano, do cicrano,
do Beltrano, de um outro sujeito, e aí não coloque nas costas de vocês, nos ombros de vocês, esse encantamento que é de uma outra pessoa, né? Isso é tranquilo. E aí sigo agora com aquela questão que já destrinchei ontem, mas retomo ela, que é: a família já foi contemplada com algum tipo de financiamento bancário? Porque, no geral, esses financiamentos bancários na nossa região têm uma relação muito estreita com as organizações coletivas. Procera, Pronaf, Crédito Habitação, Crédito Fomento, FNO Especial, crédito das construções das casas, de farinheiras, de transporte coletivo comunitário. Eu acompanhei a implantação de alguns desses tipos de crédito quando trabalhei a serviço do INCRA, mas contratado pelo Projeto Lumiar, em assentamento de reforma agrária, morando e trabalhando num lá no Rio Arataú, no Anapu, mas acompanhando do Rio do Peixe, em Uruará, e o da Gleba Surubim, aí em Medicilândia, acompanhando a formação, a qualificação dos assessores técnicos, agropecuários, zootecnistas e de serviço social. Então, tem muito isso de financiamento que chega... João, por gentileza, filho, por gentileza, chega via organização coletiva, né, como uma pré-condição para receber o financiamento, quando não deveria. Porque se é financiamento para o campesinato, embora eu deseje que todos os camponeses participem do sindicato, mas é um desejo meu, desejo que todos os camponeses participem de associação ou cooperativa, mas é um desejo meu. Agora, o crédito agrícola, o crédito para o campesinato deveria ser universal, independente da religião, do pertencimento identitário, do pertencimento político, partidário, do pertencimento a uma organização ou não, porque se tem um agricultor que é membro do sindicato e o vizinho que não é, ambos, na condição de camponeses, têm direito ao mesmo financiamento. Então, embora eu, desculpe, reconheço como uma ferramenta extremamente necessária e legítima as organizações coletivas, não concordo objetivamente que seja necessário e obrigatório delas participar para poder ter acesso às políticas públicas que devem ser universalizadas. Tentar fazer um acordo aqui com o João, porque está meio difícil hoje. Eu já pedi várias vezes. Eu vou fechar aqui. E se eu escutar de novo, eu vou ficar muito chato com você. Tá demais. Demais mesmo. Desculpa, mas precisei conversar um pouco com o João para ele dar uma aliviada. Esses tempos de trabalhar a partir de casa e roubar a casa dos próprios filhos é complicado, porque a casa já era deles antes deles brincar, deles fazer as traquinagens deles, e com as aulas remotas tem que retirar dele esse direito que é legítimo. Então, como eu ia dizendo, a checagem desse grau, dessa qualidade da participação. Porque se alguém participa com bastante frequência e minimamente, desculpe, tem clareza do que foi discutido nas últimas 2 ou 3 reuniões, esse grau de participação, esse envolvimento é latente, está visível. Se alguém participou ocasionalmente e não sabe o que foi discutido nas 4, 5 últimas reuniões, esse grau de participação apresenta certas fragilidades. E conhecer melhor a comunidade é conhecer também isso que se constitui como força e isso também que se constitui como fragilidade. E não é conhecer para denunciar, para desqualificar, para menosprezar, para dizer que teria que ser diferente. É conhecer para poder fazer um inventário qualificado.
É muito rico quando alguém diz assim, escreve assim, né, no seu relatório. Das minhas 6 famílias entrevistadas, 2 participam com bastante frequência, tem clareza acerca do que foi discutido nas últimas 2 ou 3 reuniões, embora, vírgula, tenha muitas reservas, muitos questionamentos acerca da forma de condução da própria organização. Um parágrafo desses é de uma riqueza e de um valor que não tem como se estimar rapidamente. Porque ele diz respeito à eficácia coletiva da deliberação, ao grau de concordância acerca do que foi discutido, a abertura para se dialogar internamente acerca dos problemas de gestão, de condução da organização. E aí, se nós minimamente acreditamos nessas organizações coletivas, a elaboração do relatório e a conversa serena, tranquila, com os membros dessas organizações pode ser uma contribuição valiosa. Né? Então, vamos lá. Aí vamos para um item seguinte, que a família já foi contemplada com algum tipo de financiamento bancário? Se sim, qual e para que finalidade foi utilizado o dinheiro? E aí, outra vez, abro um espaço para mais um comentário. Sejam, assim, bastante tranquilos e leves para não ser confundido com o fiscal do banco, fiscal da Emater, da CEPLAC, da Secretaria de Agricultura. Por quê? Porque não se trata de fiscalizar se ele usou até o último centavo direitinho naquilo que ele havia financiado. Ninguém vai fazer essa checagem com os empresários. Está sim de empresário que pegou milhões de reais para fazer um empreendimento e não fez, comprou uma fazenda, abriu um comércio. Aqui em Altamira está sim desses empresários. E eu digo isso publicamente em sala de aula e digo isso em conferência onde eu participo, que dá para triscar nesse assunto. Está sim, está cheio, que enriqueceu com dinheiro público e depois nunca devolveu um centavo para os cofres públicos. Aí não vamos fazer essa fiscalização com os camponeses. Dizer para ele que é a nossa atividade, que é para ter ideia, que não é para fiscalizar se ele investiu até o último centavo, mas é para ter ideia se o investimento que ele fez foi proveitoso, se não foi muito eficiente, se deu algum prejuízo para ele, se foi acompanhado conforme estava proposto. Não vamos esquecer, quando os camponeses pegaram o FNO especial, aqui para compra de gado, e às vezes para plantar um hectare de cupuaçu e coco, o café e coco, e eu acompanhei a discussão desse crédito, não tenho mais crédito que vocês por isso, por ter acompanhado, mas acompanhei o debate, a discussão, tinha uma série de comprometimentos do Estado, de garantias efetivas, análise do solo para não plantar as mudas de café ou coco em qualquer tipo de terra, então tinha que fazer análise do solo. Até hoje não encontrei um camponês que teve análise do solo feita pela assistência técnica, por laboratório agronômico. Tinha um tal de acompanhamento das agências de assistência técnica. Não encontrei agricultor que teve essa assessoria técnica qualificada. Foi mais ou menos assim. O dinheiro está no banco, tal empresa vai comprar o gado e entregar na sua propriedade, tal empresa vai dizer o que o senhor tem que comprar, que é foice, martelo, serrote, enxadeco, enxada e machado, e não sei mais o quê, e uns coturnos, não sei mais o quê, umas botas de borracha, de couro, um salto de plataforma de borracha, isso e aquilo, uma bombinha para pulverizar e veneno, tanto isso, tanto aquilo, e é isso, e agora já pode voltar, assine aqui e volte para casa.
nem o direito de escolher as cabeças de gado que queria e o preço que deveria pagar não teve. Então, não dá para responsabilizar um camponês por uma ação desastrada de tipologia de crédito ao qual ele teve acesso, que não foi do jeito que ele precisava, do jeito que ele queria, do jeito que ele imaginava, do jeito que ele sonhava, do jeito que ele tinha necessidade, e um bocado de outro jeito não foi. Então, é preciso, da nossa parte, uma sensibilidade para que ele se sinta respeitado e não cobrado como se fosse o fiscal do banco. Mas plantou ou não plantou? Plantou na fundura que a Emater indicou? Por que, que o senhor não comprou as 10 ao invés de só 9? Por que, que o senhor deixou morrer uma? E aí se parece mais com uma investigação do que com uma coleta de informações para o nosso trabalho, para a nossa análise, né? E é muito comum que uma parte desses recursos sejam utilizados para aquilo que um camponês tem maior necessidade. Já imaginou, ele precisa fazer um puxadinho na casa. E aí o financiamento diz que ele tem que comprar 10 cabeças de gado, mas se ele já tem 3, tem muitos que usam a estratégia, eu mesmo entrevistei vários que dizem assim, professor, eu coloquei 3 das minhas no nome do banco, e esse nome do banco é só uma figura de linguagem, e comprei 7. E com o dinheiro dessas 3 eu fiz, olha, deu para fazer esse banheiro bom aqui, instalar essa caixa d'água, essa bomba elétrica aqui, deu para comprar esse motorzinho aqui, a gasolina para puxar a água do poço, e deu para construir esse quarto aqui para as minhas filhas que estavam crescendo e eu não tinha como fazer um quarto para elas, separado do quarto dos meninos e do meu e da minha esposa. Então, esse financiamento veio em boa hora. Só que para o banco aparece como eu desviei parte do dinheiro. E eu apliquei todo esse dinheiro em coisas que eu tinha necessidade. Olha que interpretação rica vocês podem fazer. Do descompasso entre as necessidades objetivas de um camponês da vicinal, da faixa, da rodovia transamazônica, e as linhas de crédito. O descompasso, a ambiguidade que se apresenta, a distância que tem entre aquilo que é oferecido como linha de crédito e aquilo do qual ele tem necessidade. Né? Isso dá uma riqueza de conteúdo, assim, que é difícil no momento imaginar. Se recebeu financiamento, caso ele tenha recebido, se ele não recebeu nenhum, também é interessante perguntar por que ele não quis, ou porque ele não teve acesso, ou porque ele não quis pegar, porque muitos tinham o direito, tinha a documentação tudo em dia, mas não quiseram pegar. E é interessante saber por que não quis receber o financiamento. Porque pode ter uma boa resposta esse não querer. Porque tem sempre um risco, porque tem sempre a possibilidade de não ser muito adequado, porque tem sempre a possibilidade presente, né? Sempre presente a possibilidade de não ser ajustado às suas necessidades, de não dominar muitas regras do mercado, de repente o juro esse ano dá para pagar, mas e se dobrar o juro ano que vem? Vai ter que vender a metade do gado para pagar uma prestação, a outra metade para pagar o ano seguinte. E as últimas 3 que vai faltar, vai pagar com o quê? Então, não tinha a segurança necessária para pegar o financiamento. Isso também traz uma riqueza. E eu vou fazer uma sugestão que, em geral, eu faço, porque isso não é pecado e nem é falta de ética. Quando vocês estiverem trabalhando com as informações que vocês coletaram, assistam de novo a apresentação do roteirinho do Tempo Comunidade. Para ver os comentários que foram feitos e para poder tirar elementos desses comentários também e ir cruzando com as informações que vocês coletaram, percebendo como destrinchá-las, como analisá-las. Até mesmo também escutar depois de novo a apresentação do roteirinho para ver
como pode interrogar o camponês sem que ele fique melindrado, constrangido e por aí vai. Que ele se sinta também dando uma aula para a gente de como ele geriu ou por que ele não quis pegar. Porque eles têm muita coisa interessante a dizer. Eu acredito de fato nisso. Se recebeu financiamento, como avalia o resultado do investimento? Foi adequado à necessidade? Não. Vamos imaginar que ele diz não, não foi adequado. Aí entra um outro elemento. E como o senhor acha que deveria ter sido? Como o senhor acha que deveria ser, então? E, no geral, essa pergunta vem uma riqueza boa, grande, que dá para trabalhar. Quando eu estou apresentando e alguém escuta, no geral, ele vai dizer assim, mas isso aqui vai dar umas 30 páginas, então. Eu já li relatório de tempo comunidade com praticamente isso de página, de texto. Já pegando a primeira parte da introdução ali, ou apresentação, mais ou menos isso de texto escrito, né, digitado. Mas aí não se incomode se o de vocês ficar só 26, 27, não tem problema, não vai dar briga por causa disso. Quinto item, alimentação familiar e cuidados com a saúde. Nessa parte do trabalho, nos interessa saber sobre a base de alimentação das famílias e os conhecimentos acerca da saúde, remédio, entre outras coisas. Eu tinha imaginado que dentro de 1 hora eu dava conta para apresentar esse roteirinho, mas provavelmente eu não vou conseguir fazer isso. E ainda tem uma mensagem aqui que está... Eu vou ter que tirar ela daqui de cima, porque senão eu não consigo... Tá, consegui tirar, desculpe. Então, remédio, conhecimento acerca de saúde, alimentação da família e por aí vai. Aí algumas eu vou ir um pouco mais rápido, e não porque imagino que elas sejam menos importantes, porque eu não consigo contabilizar muito bem o tempo para dedicar uns 5 a 8 minutinhos a cada uma das questões. Então, qual a base da alimentação diária da família? O que essa família consome com mais frequência? Quais desses alimentos a própria família produz na sua propriedade? E aí é interessante coletar as informações atuais, mas na medida do possível já vão fazendo um gancho, né? Esse tal de gancho na academia, ele é muito reivindicado. Vamos fazendo um gancho com o que era no momento da implantação dessa família na comunidade, no momento da chegada deles. Porque daí vocês já vão poder fazer um gancho com lá na frente um outro item, que é percebendo como essa paisagem da propriedade, da própria comunidade, foi se modificando ao longo dos anos. Às vezes, quando a gente está nesse item, eles vão dizer, professor, agora compra quase de um tudo fora. Daqui do lote mesmo, a gente come o quê? De repente, um pezinho de macaxeira, um cará, um inhame, uma batata doce, uma abóbora. Não muito mais do que isso. Porque não tem mais terra para... Está tudo pasto, tudo cacau. Não tem mais uma juquira, uma capoeira para fazer uma roça e plantar um arroz, feijão, milho, macaxeira para fazer uma farinhada. Já não tem mais isso. E isso também é uma boa interpretação de como foi evoluindo essa propriedade. Então, o que tem de consumo, né? O que é consumido, que é produzido na propriedade, né? O que é comprado, em geral, de fora. Quais desses alimentos são comprados fora da propriedade? Que produtos da floresta são consumidos pela família? Né? E produtos da floresta aí pode entrar também não só produtos
para a alimentação, porque o consumo envolve também o consumo de ervas, de raízes, de cascas, de óleos como copaíba, andiroba, de mel de abelha, quando encontra aí um enxame de abelha, mas envolve também as castanhas, castanha do Pará, castanha da Sapucaia e por aí vai, as amêndoas, né? Como se dá o preparo desses produtos que são colhidos aí na natureza, né? Produtos da floresta, da natureza. A família conhece algum tipo de remédio caseiro e se conhece quais são, né? Para que eles servem, como é preparado, né? Para que ele serve no sentido de que doença é possível tratar com esse remédio. Se conseguir alguma receita, pode vir para o relatório tranquilamente. Esse aqui serve para gripe, mas tem que fazer assim, 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 tem que tirar o sumo, tem que macetar num pilão, ou tem que deixar, tem que depois coar num pano branco, limpo, num pano de algodão, e por aí vai. Traz uma receita dessas, pegue ela, coleta ela com, com cortesia, com respeito à pessoa que vai fazer todo o desenho do percurso de preparar esse remédio, e traz uma receita completa no seu relatório. Eles conhecem para 5 tipos de doença, para isso, conhece esse tipo de erva. Entre eles, essa, e aí descreve essa com mais qualidade na descrição. Isso é uma contribuição muito rica também para o relatório de vocês. Conhecem algum rezador, curandeiro, benzedor, fazedor de garrafada? Conhecem ou conheceram alguma parteira da comunidade ou comunidade próxima? Existe posto de saúde na comunidade, agente de saúde? E aí aqui no roteirinho existe. Né? Mais do que existir, chequem a qualidade da oferta, se tem um posto de saúde. Mais do que existir um agente de saúde, chequem a qualidade dessa relação do agente de saúde com as famílias, perguntando se as sugestões deles, dos agentes de saúde, contribuem para a família, em que medida contribui, para que tipo de situação contribui, qual é a frequência da visita, se já precisou de encaminhamento e essa pessoa, o agente de saúde, contribuiu com esse encaminhamento, né? E aí se checa. A importância disso é que também, ao mesmo tempo, está fazendo uma checagem numa política pública, que foi muito cara para as organizações coletivas. A luta pelo posto de saúde, pela contratação de enfermeiras ou enfermeiros, pela contratação de agentes de saúde da comunidade, pelas políticas de ações preventivas e não só curativas. Tá? Próximo item, a escola. No item 6. Existe escola na comunidade? Até que série a escola atende? E aí a professora vai ter que perguntar isso para cada entrevistado? A resposta curta e grossa, sim. Porque eles podem ter percepções diferentes, informações diferentes acerca da escola. Até que série a escola atende? A professora é da comunidade? Qual o tipo de construção da escola e em que condições se encontra? E aí, por que querer saber se é a professora da comunidade? Porque muitas vezes, se for da comunidade e se mora próximo da escola, a ausência da professora podem ser em algum grau menor do que se a professora é de uma outra comunidade e tem que ir todo dia de moto, ou utilizando algum outro transporte, ou mesmo animais, como transporte, para ir dar aula para as crianças, né? Ou vender aula para as crianças, porque se recebe dinheiro público pela venda da atividade profissional. E aí, no inverno, chuva, a moto não sobe na ladeira e por aí vai. Chuva, não consegue sair de madrugada cedinho para pegar o animal no pasto e por aí vai. Então, saber se é da comunidade é também interessante.
Em que condições se encontra essa escola? Na avaliação da família entrevistada é adequada? Deveria ser melhor? Poderia ser melhor? Ela é muito boa hoje. E a de ontem, como que era? Né? Desculpe, quantas salas de aula existem nessa escola? Se tem banheiro adequado também, se tem uma cantina também, se tem depósito também, se tem uma sala para secretaria também, tudo isso interessa. Mas uma outra questão, antes de existir escola, com quem as crianças aprendiam e o que elas aprendiam? Aquilo que a professora Raquel dizia 2 aulas antes, quando a visão dela não estava muito comprometida, ela ainda continua com uma situação bastante delicada. É provável que na segunda ela assuma a condução, mas hoje ainda não teria condições. Mas eu lembro que a professora Raquel comentou acerca de, muitas vezes, não existia escola, do sentido, um professor ou professora contratada pelo INCRA, ou pela prefeitura, depois que emancipou os municípios, porque antes era o INCRA que contratava, como agente público estatal, né, da ação governamental, depois que emancipou a própria prefeitura, tem recurso para fazer isso, mas muitas vezes se fazia arranjos e as famílias pagavam alguém da comunidade para ir ministrando aula. E uma vez questionando acerca disso na comunidade, aí as famílias disseram, professor, mas naquela época eu nem era professor, né? Se referindo a mim, seu menino, é muito mais interessante ir desarnando, do que ficar sem, até a prefeitura construir, porque pode ser que demore uns 3 anos. Então, a professora, a gente vai pagando um pouquinho, dando um agrado, e aí ela já vai ministrando umas aulas, dando umas aulinhas de vez em quando, não é toda semana, não é todo dia, ela em geral programa antes, essa semana vai ser possível, na próxima não, mas a criançada está aprendendo, devagarinho está aprendendo, com muito custo está aprendendo. Então, quando a prefeitura se dispôs a construir o prédio, depois de muita reivindicação, até acampamento, às vezes, e eu digo até acampamento às vezes, porque 125 e 130, Norte, acampou na prefeitura de Medicilândia para que fosse construída a escola. O pessoal do 90 e 95, Norte, 100, também, eu lembro que acamparam para poder construir a escola. E olha que já tinha 30 anos de Transamazônica, 20 anos de Transamazônica, 10 anos ou mais de emancipação do município, mas a escolinha da comunidade ainda não existia. Tiveram que acampar coletivamente na prefeitura para poder construir a escola. Então, esses elementos são ricos. Como eles construíram? Quando conseguiram isso? Que tipo de atividade tinha antes com a criançada? Se tinha com adultos também? Né? Também seria interessante juntar informações e refletir acerca das estratégias adotadas, visando a continuidade da instrução dos filhos das famílias da comunidade. O que estamos chamando aqui de estratégia? Muitas vezes a escolinha da comunidade só vai até a 4ª série. E a demanda institucionalmente definida pelo poder público não é suficiente para abrir um novo ciclo de formação que seria de 5ª a 8ª série, ou agora do 5º ao 9º ano. Então, o que acontece? Acontece que as famílias vão organizando estratégia para que os filhos possam estudar numa outra agrovila, numa outra vicinal, ou na sede do município, e aí pressiona o poder público para conseguir transporte escolar, ou muitas vezes colocam um desses filhos ou filhas para morar na cidade, na casa de algum conhecido, para poder continuar estudando. Então, interpretar essas estratégias é sempre rico, é sempre interessante. Mais do que saber que tem 3 filhos estudando na cidade, aliás, isso é importante, mas ainda mais importante que isso é como ele organizou a estratégia para esses filhos morarem na cidade. Tem vezes que vendeu cacau, vendeu gado, comprou uma casa. Aí os filhos ficam na cidade na época das aulas e trabalham no lote, continuam ajudando a família na época
das safras, ou na época das férias, ou esses filhos ou filhas já trabalham, eles estudam na cidade, mas também trabalham, também estão ajudando a se manter, a socializar uma parte das despesas com a família que ficou na propriedade. Isso pode dar uma meia página, uma página de escrita no relatório com uma riqueza assim invejável. Tá? Esse item da escola. O próximo item é o 7, práticas produtivas em relação com o meio natural. Nessa parte, nos interessa compreender a percepção das famílias sobre o meio ambiente e suas atividades nesse meio ambiente, claro. Né? E estou imaginando que cada um de vocês está aí com um roteirinho na mão, um caderninho, anotando um monte de coisas. Qual o tamanho da propriedade da família em hectares ou alqueires? E tem algumas famílias que têm uma contabilidade muito mais propícia e segura que é em alqueires. 20 alqueires, ou tantos alqueirões. Considera depois, busca informação, depois da entrevista, para fazer a tradução de alqueires em hectares, de hectares em tarefas, e por aí vai. Tá? Não cobrem dele que ele traduza para vocês de alqueire em hectare. Esse é um trabalho nosso, do pesquisador, e não do entrevistado. O entrevistado se manifesta na elaboração da linguagem na qual o aprendizado dele é significativo. Né? Então, se ele entende a sua propriedade em alqueire, tem três alqueires de pasto. Anoto 3 alqueires de pasto, depois eu vou checar. Um alqueire são quantas hectares? 4 hectares e meia, 5 hectares? Aí faço a conversão para o meu caderninho, para o meu relatório. Tá? Como essa propriedade foi conseguida? Comprou, recebeu do INCRA. E aí esse como tem a ver também como ele foi se capitalizando, então, para comprar essa propriedade. Muitos na nossa região, muitos no sentido de várias famílias, usaram uma estratégia que foi trabalhar como meieiro de cacau durante algum tempo. Cuidando do gado de meia durante algum tempo, até se capitalizar vendendo essa sua parte do gado para poder comprar um lote no final da vicinal. Foi abrindo o lote, continua como meieiro, mas foi abrindo o lote, plantando cacau, e só 6, 7 anos depois, conheço alguns em Medicilândia, em Brasil Novo, aqui no Assurini, continuou na condição de meieiro durante vários anos no lote de terceiros, já com o seu lote sendo implantada a lavoura de cacau, e só depois mudou com a família para sua propriedade. Olha que estratégia rica, interessante do ponto de vista da análise. A família tem mais de uma propriedade. Em Medicilândia, uma aluna que eu orientei, não estou lembrado o nome dela agora, mas vocês leram o texto dela numa disciplina passada, nossa, que foi Sociologia do Campesinato e Educação do Campo. Ela analisou os sistemas de produção e o sistema de saberes das famílias. E em Medicilândia, ela constatou muitas famílias que têm mais de um lote para poder exercer mais de uma atividade. Então, tem o lote do cacau, a terra boa, a terra roxa, terra preta, e tem um lote de terra mais fraca, que é muito bom para pastagem e tem muita aguada, tem muitas nascentes de água. Olha que estratégia rica que uma família adotou. O lote para o gado é um lote mais barato, que tem um volume de água maior, e mais barato porque a terra é bem com precárias fertilidade. E o lote do cacau, né, o da pimenta, do café, né? Então, claro que nem todos têm condições de fazer isso, mas se a família que você está entrevistando tem essa estratégia, conseguiu fazer isso, é interessante recolher essas informações. Então, a família tem mais de uma propriedade? Se sim, desculpe, qual atividade desenvolve na outra propriedade? Qual era a área de cobertura vegetal, de mata virgem, né, sem abertura, da sua propriedade no momento da sua chegada? No momento que ele comprou essa propriedade, ou que ele recebeu do INCRA, em geral, quando recebeu do INCRA, é total, é toda a propriedade. É, em média, o equivalente
teoricamente 100 hectares, porque na prática não existe nenhum lote de assentamento de reforma agrária que são exatamente 100 hectares. Ou sobra alguns metros quadrados, ou falta alguns metros, e alguns é 80 e poucos hectares, 90 e pouco. Conheço lote de 120 hectares ou mais também. Então, mas teoricamente é um lote de 100 hectares. Então, desse lote, qual era a abertura quando foi comprado? E além de qual era a abertura, a cobertura vegetal e por aí vai, no momento da chegada, é se tinha alguma coisa implantado, né? Qual era a área total de cobertura de mata virgem da propriedade no momento da sua chegada? E atualmente, quanto ainda resta de mata na propriedade? O que existe na área já desmatada? Aí vamos percebendo como a propriedade foi evoluindo. Na hora que chegou, era 80 e poucas hectares de mata e tinha uma aberturazinha que já tinha um pastinho, uns pés de cacau, aí ele foi abrindo mais, derrubando mata, transformando juquira em pasta, transformando juquira em roça de cacau, foi Aí, de repente, a gente começa a perceber, sozinho, sem que ele precise dizer, por que não tem mais como fazer roça de lavoura branca. Não é só porque os animais atacam muito, as cutia, paca, caititu, capivara, porcão e por aí vai. Em grande medida também porque não tem mais onde plantar. As 50 hectares permitida por lei, ou tem pasto ou tem cacau. As outras devem ficar de reserva. Em geral, muitas avançaram. Conheço alguns que derrubaram do início ao final. Então, vai plantar arroz, feijão, milho, onde? No meio do cacau não sai mais, no meio do pasto também não. Então, o jeito é comprar de um tudo na cidade. Isso não significa que ele trabalha menos. Porque para comprar tudo isso de alimento na cidade, precisa trabalhar muito para ter dinheiro para comprar isso na cidade. Então, existe área de pastagem na propriedade? Qual o tamanho da mesma? Quais são as condições dessa pastagem? E aí começamos a escrafunchar um pouco a qualidade dessa atividade. Porque uma coisa é ter 70 hectares de pasto, tudo enjuquirado. Coloca 20 cabeças de gado e dali a pouco tem que tirar porque não tem mais pasto. Outra coisa é ter só 40 hectares de pasto, mas muito bem zelado. Dá para deixar 35, 40 ou até 50 cabeças de gado permanente, sem muito risco de faltar pastagem, a não ser que o verão seja excessivamente rigoroso. Né? E aí eu digo isso da prática. Eu também, até 30 e poucos anos, trabalhava no lote, tinha criação de gado, não, a maioria não nosso, mas gado de meia, gado aluguel de pastagem, então tem ideia da quantidade de água, de capim, de pasto que o gado precisa, o volume cabeça e hectare, né? Assim como a maioria de vocês, pela prática, também devem saber isso, ou no mínimo um familiar de vocês tenho convicção de que sabe isso de cor e salteada. Então, o tamanho dessa pastagem, quais são as condições dessa pastagem? Tá? A pastagem é adequada para o rebanho atual? Se não é, o que ele está pensando fazer, então, com o gado, se já está reproduzindo bastante e tem pouco pasto? Comprar outro lote, vender o gado, oferecer de meia para alguém? Quais práticas de limpeza de pastagem são utilizadas? E aí também dizer para a pessoa, sem nenhum problema, olha, nós não estamos aqui para fiscalizar se o senhor usa veneno no pasto ou não. A nossa informação é para conhecer melhor as práticas que o senhor utiliza. Não é para condenar, você está usando agrotóxicos, você não está cuidando da embalagem, você está queimando a embalagem, você está usando a embalagem depois para trazer água do garapé para casa. Podemos até orientar que é um risco que existe isso. Risco objetivo. Mas sem precisar condenar. Então, utiliza roçadeira, utiliza algum herbicida para matar as ervas daninhas, né? As ervas que nós chamamos ervas invasoras, meio atravessada, eu brinco com isso com a turma de agronomia.
como é que vocês têm a cara de pau, eu digo para eles assim, dizendo antes que vou caricaturar, que não se sintam ofendidos, digo para eles, como é que vocês de agronomia têm a cara de pau de chamar de erva invasora uma erva que sempre esteve na região, e não chamar de erva invasora um pasto que vocês trouxeram de fora, uma semente de capim que nunca existiu aqui na Amazônia. Foi trazido de fora. Essa sim é invasora. O capim é invasor. Aquelas juquira toda que cresce ali no meio do capim não tem nada de invasor. Aquilo ali já é natureza. Já estava antes. Tá? Mas vamos, no diálogo com os camponeses, com as famílias, sem nenhum problema, assumir como invasor aquelas juquira, aquelas moitas que vão crescendo no meio do pasto. Como é que ele faz para limpar? Passa veneno, usa roçadeira, é na foice mesmo, gasta mais ou menos quantos dias, dá muito trabalho, por aí vai. Também perguntar sobre quantos tipos de solo existem na propriedade e que tipo de solo são escolhidos para as plantações de lavoura. Aqui na minha propriedade tem 3 tipos de solo. E aí, às vezes, a gente vê estratégia interessante. Tem uns que deixaram uma reserva de mata mais na frente e foram abrir uma área mais no fundo para plantar cacau. Ou fizeram um pasto mais na frente e foram abrir mais no fundo do lote para cacau, para plantar cacau. Por quê? Porque na frente era um terreno mais amarelado, mais arenoso, um barro branco, e por aí vai, e do meio em diante já era uma terra mista e lavoura e terra boa para cacau. Então, conhecer, identificar a fertilidade do solo é muito interessante para um camponês. Tá? Então, são escolhidos para... Tem algum problema para continuar plantando lavoura branca, essa lavoura anual, que é milho, arroz, feijão, macaxeira? Qual é esse problema? É falta de terra, é falta de tempo? É muito ataque de animais e por aí vai, dialogar com eles acerca disso. Na área desmatada, notou algum tipo de problema ambiental com assoreamento dos igarapés? Está diminuindo a água? Tem muita areia se acumulando dentro do igarapé? E aí tem deles que dizem assim, aqui tinha um poção, a gente banhava aqui, dava até para mergulhar. Agora a água não dá no meio da cintura. É só areia por baixo, uma lama por baixo. E aí que a gente vai percebendo que a lama está ali, a areia está ali, por quê? Porque foi desmatando ao redor, não tem mais a mata ciliar, está soreando, está diminuindo o volume de água. Nós estamos mapeando situações da relação homem-natureza como um prejuízo concreto para o conjunto da natureza, incluindo os humanos, porque nós também somos 100% natureza. 100% matéria. Né? Então, notou algum tipo de assoreamento do igarapé, desbarrancar as nascentes, alguns buracos que a água já faz dentro do pasto, conversando com ele sobre isso. E se, uma outra coisa completamente mais rica, se possível, se tiver um tempinho, e eles convidarem, anda um pouco pelo meio desse pasto, que eles convidarem para ir olhar onde o igarapé está acontecendo isso, tá? Agora deixa o papai ficar tranquilo trabalhando, tá? É fazer a visitinha, olhar, mapear, tirar foto, trazer a foto para o relatório, que mostra a área de assoreamento, que mostra o igarapé. Tem vezes que eles têm foto antiga do igarapé, se emprestarem, tira uma foto da foto deles, né? Por exemplo, existe algum problema relacionado à qualidade ou à quantidade de água na propriedade? Eles perceberam um problema nos últimos anos? O que mudou na natureza desde a sua chegada até os dias atuais? E aí na natureza num sentido mais do território, da comunidade toda, da região, até mesmo se eles quiserem avançar para discutir na região, na nossa região. Tranquilo,
dei uma serenada e colham essas informações, porque é uma boa percepção. É uma informação muito rica, muito útil, da percepção que ele tem acerca das chuvadas, de quando começava o inverno, quando começava o verão, se chovia mais, se chovia menos, e por aí vai. Né? E se ele também fizer um diagnóstico, instigar para fazer um diagnóstico. Por que o senhor acha que está chovendo menos? O senhor falou para a gente que antes o inverno era muito mais pesado, que tinha vezes que passava 5 dias sem ver a luz do sol. E por que o senhor acha que hoje é difícil passar 2 horas seguidas chovendo? E se eles disser que antes passava 5 dias sem ver a luz do sol, não suspeite da informação, porque essa eu confirmo sem nenhum problema. E olha que eu não estou aqui na região desde o início, eu cheguei em 77. Pegamos inverno lá para 79, 80, de passar uma semana olhando para cima, sem saber se o sol estava mais para cá ou mais para lá, porque ele não aparecia. E não aparecia porque não dava tempo. Ainda não. Ah, você comeu um pouco. Eu vou só um minutinho que eu vou colocar um bolinho aí, salgado para o João, que ele está meio com fome, e eu prometi que iria interromper um minutinho. Então é coisa de um minutinho só. Não, é tranquilo. Os alunos já sabem que o papai vai interromper, porque o papai conversa comigo. Tá? Só que, olha aqui. Aqui, João, me ajuda a arrumar, tá? Para ir mais rápido. Vou pegar o suco. E pôr isso aqui em cima. Vamos tirar aqui. Vamos tirar aqui. E aí, assim que você comer, não pode deixar ligado. Assim que você comer, você volta para cá. Design, o nome é desenho. É o modelo, o tipo. O design disso aqui é privado. Então, o modelo é privado. Assim. Então, significa que temos que levar dentro na casinha, não mesmo aquele no chão. Tá? Concorda comigo? Primeira coisa, concorda comigo mesmo? Isso é assim. Não, mas eu não falo assim. Fala normal. Vai demorar uma hora. Não como seguramente. Depois, se você precisar mais, depois, só depois. Não. Um pouquinho mais baixo. Desincumbido da incumbência, retorno à questão. Ia falando da relação deles com a natureza, né, dessa percepção. O quanto é interessante conseguir elementos, informações acerca dessa percepção que eles têm. E aí, se eles esticar essa percepção, atisse um pouco esses elementos, no sentido de também trazer informações, nós acabamos deixando de fora, acredito eu. Se depois lá na frente tiver um item, vocês me perdoem, porque tem vezes que eu dou uma olhada nele todo, ou olho mais numa parte. Também é interessante isso dele relacionar esse do desmatamento com a água, mas também com os animais, com as caçadas, com as pescarias. Porque muitas famílias utilizavam bastante carne de caça na sua instalação na propriedade, durante vários anos, não só 1 ou 2 anos iniciais, durante décadas, mais de uma década,
paca, tatu, cutia, capivara, mateiro, jabuti, dependendo de onde era a propriedade, até mesmo anta, só que um pouco mais, com menos frequência, e muito peixe, muitas vezes, em pequenos igarapés ou áreas represadas, porque às vezes fazia uma ponte, fazia a vicinal e fazia uma ponte, e aí colocava aquela tubulação mais alta do que o nível do igarapé, e aí represava, criava tipo uma represazinha artificial na propriedade. E cará, joaninha, traíra, lambariz, piaus, às vezes era parte da dieta da família. E às vezes parte da atividade das crianças e das mulheres para conseguir isso que muitos agricultores definem como mistura, que em geral é a proteína principal, né? E a gordura na alimentação, né? Essa força que vem da banha, né? Do óleo, né? Um outro item, o 8, reprodução social. Vou dar uma olhadinha até o final aqui. Tá mais próximo do final do que do início. Isso já é um bom indicativo. Reprodução social. Deseja que todos os filhos ou quais dos filhos ou das filhas permaneçam na mesma atividade e por quê? Aí, muitas vezes, ele diz, eu não gostaria que o filho participasse, continuasse na propriedade. Eu acho que quando eles saírem todos para o estudo, casarem, tiverem estudado, a gente pensa em vender o lote para alguém, por aí vai. E muitos já estão organizando uma estratégia de, a partir de plantar cacau, já ir separando uma parte do lote para um filho, para uma filha, e esse filho, essa filha vai se apossando já de uma espécie que é uma espécie de antecipação da herança. Pode ser que nós não consigamos perceber isso com facilidade, mas quem faz uma leitura das relações de reprodução social não deve deixar de perceber que quando um pai de família e uma mãe permite que um filho ou uma filha separe uma parte da terra dessa propriedade e plante para si 3, 4, 5, 6 ou mais 1000 pés de cacau, já está acontecendo objetivamente uma antecipação de herança. Notadamente se algum dos outros filhos também não está plantando cacau. Que de repente tem um que já saiu e está estudando, uma filha que já casou. Então, essa partilha, né, é interessante se perceber ela antecipadamente, porque muitas vezes na prática ela já vai sendo realizada. Não é do momento que o pai e a mãe deixam de existir. Muitas vezes já vai se antecipando, enquanto uma estratégia para ir capitalizando também os filhos. E não vai esperar o filho completar 50 anos para dizer que agora ele pode tomar conta de 10 mil pés de cacau para ele. Né? Às vezes ele já assume isso mesmo antes de casar, mas principalmente nos períodos que constituem relações matrimoniais. É muito comum, quando o filho deixa de ser solteiro ou a filha, separar uma parte do gado, uma parte do cacau para ele tocar só para ele, ou no mínimo de meia, ou comprar uma propriedade mais no fundo da vicinal, ou de algum vizinho cujo valor não seja assim tão alto e que a família possa, se capitalizando, adquirir e pagando ao longo do tempo com a própria produção. Mas pense em deixar a propriedade para algum dos filhos, quais deles o senhor ou a senhora gostaria que continuasse os estudos? E por que motivos? Isso principalmente se tem 3 ou 4 filhos. Quando tem só um, em geral, a primeira pergunta respondida já aborta a segunda. Interessante saber se
como se dá o acesso à informação nessa comunidade, nesse local de residência. Tem rádio, escuta rádio, tem telefone, celular, né, muitas vezes, tem televisão, né? Hoje já muitas vezes tem acesso à internet, né, essa telefonia rural, acesso à internet, muitas propriedades. Checar isso, né, se tem, se não tem. Existem atividades de lazer na comunidade? Quais são essas atividades? Algumas dessas atividades de lazer podem ser consideradas como tradicionais, e por quê? Tem vezes que alguma dessas atividades de lazer é a festa de São João, e em Medicilândia tem uma que já dura muitos anos, e já foi filmada, fotografada, já foi divulgada Brasil afora, porque a fogueira é muito alta, e por aí vai. Mas, às vezes, é festa do padroeiro, às vezes tem comemorações de Natal, que sempre são feitas, e por aí vai. Então, é interessante reunir essas informações também acerca dessas atividades de lazer. Mas também lazer que não necessariamente é festa, tem vezes que tem torneios de futebol, tem vezes que tem campo de futebol, tem vezes que tem locais de banho, né? Então, também fazer a coleta dessas informações. O item 9, questões ligadas à saúde. Existem estruturas de saúde na comunidade? Nós já vimos lá atrás que tinha alguma coisa em relação a posto e agente de saúde, né? Então, casar com essas questões desse item aqui. Quais as doenças mais comuns enfrentadas pelas famílias da comunidade? E aí, não só no momento atual, também nos momentos anteriores. Teve vezes que houveram muitos casos de malária. Tiveram que tirar pessoas na rede, para não ver morrer lá no interior, onde a comunidade existe. Tá? Então, mapear essas situações, né, ao longo do tempo. E, às vezes, também, dependendo de como a paisagem vai se constituindo, também algumas doenças vão se diversificando. Algumas do passado vão praticamente deixando de existir, mas outras vão se diagnosticando com mais recorrência, né? Existem, e aqui tem algumas coisas repetitivas, que é acerca de parteiras, de conhecimento acerca de remédio caseiro, de plantas medicinais, garrafada, benzedeira, rezadeira, etc. Mas traz uma novidade que é as pessoas que conhecem isso, que dominam essa ciência, essa interpretação, esse entendimento, estão repassando para outras pessoas. Aqui tem uma parteira, está meio velhinha já, ela está treinando uma outra parteira mais jovem, uma acompanhante que depois pode assumir para, como dizem elas, pegar as crianças. Tem um rezador, meio antigo já, cabelo branco, ele está treinando, está instruindo do plano sociocultural, religioso, místico, e por aí vai, da sobrenatureza, está fazendo o acompanhamento de algum jovem para repassar, no sentido grosseiro da palavra, repassar essa prática, esse conhecimento adquirido ao longo de uma trajetória, porque não é qualquer um que sabe rezar, não é qualquer um que sabe colocar a coluna no lugar, não é qualquer um que sabe enfaixar um braço, usando tala de bambu, que quando chega na cidade o médico diz, olha, parece que foi um especialista que fez isso, não vai nem precisar quebrar agora, é só engessar mesmo, porque está direitinho no lugar. Pode olhar aqui nessa chapa aqui, tem um nome mais chique para essas chapas de radiografia, pode olhar nessa radiografia, olha aqui, ó, tá no lugar, exatamente no lugar. Até esse pedacinho aqui, que é difícil colocar, pois esse sujeito colocou. É só passar o gesto e pode voltar para casa.
Então, como essa pessoa está repassando esse conhecimento adquirido ao longo de uma trajetória? E o último item é esse mapinha da comunidade. Com auxílio de 2 ou 3 pessoas mais antigas da comunidade, monte um mapa, um desenho da comunidade, considerando algumas questões pertinentes. E acrescentem outras. Situar, colocar no mapa a casa da família, dos outros moradores da comunidade. Se tiver escola, posto de saúde, igreja, comércio, bares, locais de lazer, de banho, campos de futebol, desenhar essa infraestrutura. Se é uma quantidade da várzea, em que local mais ou menos é o porto? Tem estrada que passa ali dentro da comunidade? Às vezes, da própria comunidade já sai um ramal, localiza esse ramal. Além de outra infraestrutura que possa existir na comunidade. E aí vocês, a grande maioria, já tem uma experiência desse mapinha de fazer, só que esse agora do diagnóstico vai ser acompanhado de 2 ou 3 moradores antigos fazendo o desenho, um desenho provisório no início, que depois vocês vão dar uma boa guaribada, uma boa qualificada nele. Mas não esqueçam dessa tal de legenda. O que é casa de morador, independente do tamanho, pode vir o desenho do mesmo tamanhinho. Se é aquele típico, como se fosse uma cunheira, e um quadradinho para casa, e tá perfeito, tranquilo. Mas não esqueçam de colocar um quadradinho igual no lado ali do desenho como legenda, e colocar casa de moradores. Porque se tiver um posto de saúde, não deve ser confundido com a casa de um morador. Portanto, não deve ter o mesmo desenho. Ah, mas não pode ser o mesmo tipo de desenho assim? Pode, tranquilo. Mas aí coloca uma cruzinha na parte de baixo, na parte de cima, do triângulozinho de cima, para indicar que é um posto de saúde. E coloca a legenda também com a cruzinha, indicando que aquele desenho ali corresponde a um posto de saúde. Tem uma igreja? Ah, tem uma igreja da Assembleia de Deus, mas aí pode ser que não tenha uma cruz, e da católica tem uma cruz. Identifica da católica e faz um desenhozinho diferente para a Assembleia de Deus, que é mais parecido. Ela, em geral, tem um desenho particular, às vezes é um desenho que não apresenta telhado, é muito comum em algumas igrejas. Então, faz um desenho semelhante, aproximado, mas coloca uma legenda, um desenhozinho lá na legenda também. Para quem olha para o mapinha de vocês, ter clareza, e estou dizendo mapinha sem ser pejorativo, não é um mapa enorme, é um mapa, em geral, numa página. Em geral, tem ideia. Se precisar colar 4 páginas, cole de um jeito que depois dê para dobrar uma e colocar no relatório, provavelmente encadernado, com a espiral mesmo, simples. Esse desenho sem precisar furar as páginas, que dê para abrir ele no final do relatório de vocês e olhar se os desenhos são um pouco maiores. Tranquilo, sem problema. Colando 4 páginas uma na outra. Mas, se for possível, numa só, tranquilo. E aí, essa legenda ajuda a identificar o campo de futebol, uma travazinha do campo de futebol, uma rede, é um local de lazer, de banhar, identifica. O bar, identifica. É um comércio, identifica esse comércio. É essa identificação que favorece para que a pessoa que for ler e que não conhece a comunidade, que for ler o relatório, porque o desenho, o mapa, é feito uma leitura do mapa. É uma atividade de leitura. Não é só olhar, é ler o mapa, interpretar esse mapa. Ele, olhando para a legenda de vocês, ele já tem uma ideia bastante clara de qual é o desenho dessa comunidade. E não se incomodem com escala do mapa. Mas aí tem que desenhar para ser uma escala minimamente coerente do ponto de vista da geografia. A casa vai ter que ser um pontinho tão minúsculo que vai precisar de um microscópio para enxergar ela na legenda. Não precisa disso. Faz a legenda pequenininha, 1/3 do tamanho da que vai aparecer lá
no restante da página, onde o mapinha está presente. Tranquilo. Se precisa colocar as legendas todas na página seguinte, avisa para o leitor que as legendas estarão todas desenhadas na página seguinte, identificando toda essa infraestrutura da comunidade de vocês. Bom, a orientação do roteiro, do plano mais geral, era essa. Ainda bem que não caiu nenhuma vez hoje, porque ontem cai, levanta, perdi o sinal várias vezes. E aí, agora, então, são mais ou menos 8 horas, mas ainda temos um tempinho tranquilo, sem pressa, para fazer uma rodada de diálogo, considerando alguns elementos que vocês queiram perguntar já hoje, para não deixar todos eles para a nossa conversa da segunda-feira, porque na segunda tem a orientação já da escrita e de como poder constituir esses tópicos em escrita e construir um relatório que não se pareça com esses dos projetos de financiamento, que não se pareça com os relatórios do IBGE e que tenha um rosto, uma cara, no sentido rosto, de análise, de interpretação das informações. Não só de quantificar essas informações. Tem 3 filhos que não moram na propriedade. Boa informação. Agora, em que esses 3 filhos trabalham? Eles já constituíram família? Eles trabalham por conta própria? Eles estão em outras propriedades camponesas? Estão em outras atividades profissionais? Essa é uma informação mais rica ainda. Saber que tem 3 fora da propriedade já é uma boa informação. Mas saber as condições nas quais esses sobrevivem é uma informação mais rica ainda. E dizendo sobre as condições nas quais eles sobrevivem, já estamos entrando na interpretação. E não só no dado simples e puro, como diz o direito, na lei, na letra fria da lei. A letra fria da lei não nos interessa. Interessa a quenturinha da informação. Então, eu, como se tivesse o direito supremo, vou dizer assim, abro a nossa aula de hoje para dialogar com vocês acerca das questões que vocês trouxerem. De interpretação do relatório, de alguma dúvida acerca do relatório, né? Já que da escrita, da produção escrita, a professora Raquel está muito mais qualificada para fazer a orientação do que eu. Por isso, dividimos um pouco para que eu mais ficasse com a apresentação, para que ela pudesse ter um tempinho maior para cuidar do olho dela, para estar em condições de ficar umas 2 horas, no mínimo, na segunda-feira, dialogando com a turma na orientação da escrita. Então, na nossa atividade de hoje tem mais a ver com dúvidas acerca das questões, de como elaborar outras que podem se associar a essas, e se é alguma coisa, mas tem uma pergunta que está repetitiva aqui, então, da segunda vez que ela aparece repetitiva, se tiver clareza que está repetitiva, pode só riscar em cima, sem nenhum prejuízo. Tá? Então, ok, temos um minutinho. Então, vamos lá, Jamília. Sim, eu tenho uma pergunta sobre o roteiro. Tá? Eu vou lá entrevistar os moradores, eles não sabem responder algumas questões, ou eles não querem responder. Tipo, se todos os moradores não responderem um tópico inteiro, o que eu devo fazer? Exemplo, aquela questão do banco. Isso, mas ali dentro daquele conjunto de coisas, essa do financiamento, tem pouca probabilidade dele não responder.
porque ela se desdobra em 3, 4 ou 5 itens. Por exemplo, o senhor recebeu algum tipo de financiamento? Aí, se ele diz que sim, tu tem uma trilha para seguir. Se ele diz que não, tu tem uma outra trilha para seguir, que vai desembocar lá em interrogar por que ele não quis, mesmo que exista. Ele sabe que existe ou não sabe? Provavelmente um vizinho pegou. Olha que já tem coisa rica. Se ele sabe que um vizinho pegou, mas ele não quis pegar, por que ele não quis receber? Por que ele não quis ser contemplado? Por que ele nem se cadastrou para ser contemplado? E aí tu tem uma outra riqueza para explorar. E se ele disser, tu perguntar 3 vezes, ele disser, não, sobre isso eu não quero falar. Tenta trazer essa pergunta no meio de outras coisas. Usar uma estratégia, não de falta de ética, mas quando estiver conversando sobre um outro assunto, trazer alguma coisa próxima para ver se ele se anima mais, se ele se encoraja mais, ou se aquela outra ele pode tanger ali, sem que seja melindroso. Porque tem, provavelmente para ti, se eu vou te entrevistar, tem coisas que você não vai me dizer. E nem precisa ser coisa com falta de ética. De perguntar, por exemplo, e agora não digo você, Jamile, tá? Para ficar bem claro isso para todos nós que estamos presentes. Por exemplo, alguém desconhecido que quer perguntar coisas da minha intimidade, do plano da sexualidade, da minha opção sexual, e por aí vai. Por que eu tenho que responder? Só porque o outro quer saber? Eu posso dizer, não quero conversar sobre isso e ponto final. Então, percebendo que incomoda demais com a pergunta, porque aí vai a sensibilidade. Percebemos que a pergunta incomodou bastante, porque a pessoa já driblou a nós 3 vezes, percebemos, deixamos ela de lado. Se vê que no outro dia tem brecha para conversar, conversa. Acontece muitas vezes da pessoa jurar, e aí vou usar uma figura de linguagem muito típica da nossa região, jurar de pé junto que não pegou financiamento. E o vizinho diz que ele pegou. Aí você coloca no relatório que ele mentiu. Não. Não faz isso. Não se trata de mentir e falar a verdade. Se trata de tentar entender por que ele pegou e ele não assume isso, objetivamente, publicamente. Deve ter um bom motivo. Qual seria um bom motivo, pergunta alguém para mim, professor Mário? Ter fracassado. Ou vocês acham que é mais fácil hoje dizer que é do Flamengo ou do Botafogo, do Vasco, do Olaria? É muito mais difícil dizer que é torcedor do Olaria do que dizer que é do Flamengo. Principalmente agora, quando o Flamengo começa a ficar mais ou menos por cima da carne seca. Mas já teve um tempo que era vergonhoso dizer, vergonhoso, entre aspas, em alguma medida, era constrangedor se apresentar com a camisa do Flamengo na porta do Banco do Brasil. Porque provavelmente ia ser olhado assim, meio com, poxa, ainda está torcendo para esse time velho aí que não ganha mais uma, já há uns 10 anos não ganha nada importante. Então, de repente, ele pegou o financiamento e fracassou. Comprou o gado e teve que vender por doença, teve que vender por dificuldade na gestão, alguma ausência de habilidade. É possível? É possível, sim, é possível. É provável? Sim, é provável. É isso, ponto final? Não, não é isso, ponto final. Mas tem a probabilidade de que seja. Qualificação da gestão. De repente, comprou num valor o gado, e eu conheço alguns camponeses que compraram num valor, que tinha que vender 3 para pagar uma no ano seguinte. Para pagar uma das vacas que comprou, tinha que vender 3 no ano seguinte para pagar o preço de uma que comprou. Não era fácil de ter êxito. Era mais provável fracassar. Vários assim o fizeram. Então, não vai ser fácil de dizer objetivamente, não, eu tirei, mas
Menina não soube administrar e acabou. Acabou, dentro de 2 anos não tinha mais nada. Não é fácil. É mais fácil com aquele que teve um bom resultado, dizer que teve um bom resultado. Eu, por exemplo, gastei um dinheirão, vendi várias cabeças de gado para poder fazer 1000 estacas, tirada do acapu, de dentro da mata, estaca grandona, comprida, para ficar 2,20 m fora do chão. Então, tirava com 3 metros, fincava 80. A terra ruim. Daqui a 15 minutinhos. Daqui a 15 minutinhos, tá? E tirei muda. Era uma muda já contaminada. Depois de todo esse investimento, umas 20 cabeças de gado, no mínimo, jogada toda na vala, porque não deu uma única colheita. O pé que chegou mais alto, chegou próximo do final da estaca. Mas amarelou e morreu antes da primeira carga. Boa. Porque no primeiro ano deu para catar alguns cachos, que só pagou o serviço mesmo de catar, mas não pagou o serviço da limpeza da área. Então, não seria fácil dizer isso para alguém que veio me entrevistar. Mas é claro que não. Já se um vizinho teve um bom rendimento e conseguiu até comprar gado, comprar carro novo com dinheiro da pimenta, para ele vai ser muito mais tranquilo construir uma narrativa exitosa acerca do seu financiamento. Tá? Então, ter essa sensibilidade também de cortar caminho, chegar por um outro lugar com a pergunta, destrinchar a pergunta não porque ele não conseguiu entender, mas muitas vezes ele não responde exatamente porque ele entendeu muito bem qual é a pergunta. Tem vezes que a pessoa não responde, exatamente porque ele entendeu muito bem qual é a pergunta. E, num sentido objetivo e subjetivo, qual é o risco que tem em formular a narrativa da resposta. Isso pode ser utilizado como estratégia por ele, quer dizer, dissimular. Se ele, de repente, já derrubou 100 hectares todos e plantou capim ou cacau, provavelmente vai ser melindroso conversar sobre essa área da reserva de mata, que, em geral, pressupõe 50% da propriedade. Não tem mais. O senhor planta lavoura branca? Não, ultimamente nem planto, porque menina bicharada come tudo. Aí tu fica sabendo depois com um vizinho que ele não planta porque não tem onde plantar, tá tudo pasto. E eu conheço propriedade na Transamazônica que tá tudo pasto, de um lado ao outro. Assim como conheço algumas que tá praticamente toda em cacau. Vai plantar lavoura branca onde? Como? Então, é perceber que, muitas vezes, as perguntas estão, assim, meio que intermeadas umas às outras, meio que embaralhadas, meio que relacionadas. Né? E tem vezes, muitas vezes, que, às vezes, quando está chegando no final já, ele diz assim, não, agora que eu entendi aquela pergunta. Claro que ele não vai dizer que não queria responder ou que iria inventar uma resposta. Mas aí ele vai estar com o nosso diálogo mais interessado, no sentido mais rico da palavra interessada, em responder mais no final. Não, eu queria... eu lembro, eu até me enganei quando falei que não tinha nenhuma abertura. Quando eu cheguei aqui, tinha já uns 8 hectares abertos, já tinha um início de pastagem. Só que naquela hora ele queria mostrar que ele abriu tudo, que ele foi muito trabalhador, que ele domesticou a paisagem, que ele fez muito esforço para derrubar toda a mata. Agora, não precisa mais ele fazer isso. Então, ele já pode dizer que quando ele comprou, já tinha umas 7, 8 hectares de pasto. Então, anota e depois volta na resposta anterior e anexa esses novos elementos com a resposta anterior, tranquilo.
Já aconteceu outras vezes de agricultores ou agricultoras ir na casa da aluna, do aluno que entrevistou na comunidade, e sugerir, solicitar que fosse modificado uma ou outra resposta, desconfiando que o aluno da UFPA já tinha informações consistentes acerca daquela resposta em diálogo com outros entrevistados. Por exemplo, ele disse que não pegou, não recebeu, mas ele sabe que o vizinho que recebeu provavelmente disse: eu recebi, fui muito bem. Já o meu vizinho ao lado, que vocês também entrevistaram, menino, ele não conseguiu dar conta. E sabe por que foi interessante isso, para nós conhecermos melhor? Porque aí essa pessoa que voltou lá para reformular a resposta teve tranquilidade para dizer por que não deu bom êxito o financiamento. E aí eu vou dizer, nesse caso, por quê? Porque eu tenho como ler com vocês o relatório e só não identificando quem era a pessoa, porque isso já é ausência de ética. E a pesquisa não é para isso. Porque a pessoa gastou praticamente todo o dinheiro com uma única cirurgia da esposa. Isso não é pouca coisa. E era uma cirurgia que tinha que fazer rápido e não tinha condições de fazer em hospital público. E era uma cirurgia que o médico pede 30 cabeças de gado para fazer a cirurgia no dia seguinte. E aqui Altamira está cheio de médico desse tipo. Quando vê que está na última, pede praticamente tudo que o agricultor tem para fazer uma cirurgia que ele sabe que não vale 10% do que ele está cobrando. E eu não estou dizendo isso como denúncia para vocês, porque eu digo isso na frente do Ministério Público, se precisar, e aponto quem é o médico e quem foi que teve que pagar. E o Ministério Público sabe muito bem fazer uma investigação para ver qual era o valor daquela cirurgia no mercado geral das cirurgias no país. Um agricultor desesperado, pensando que ia perder a esposa, vendeu praticamente todo o gado para fazer uma cirurgia, que em Marabá cobram 10% do valor, em Santarém cobram 10% do valor, em Abaetetuba cobram 10% do valor. Então não se pode condenar um sujeito que precisou esconder, entre aspas, uma resposta, porque fracassou com o financiamento, porque teve que vender todo o gado do financiamento e mais um pouco do que tinha na propriedade para fazer a cirurgia da esposa. Não compreender isso é de lascar. Compreender isso dá uma riqueza na análise, porque avalia até mesmo as condições de acesso à saúde dos camponeses. Que muitas vezes, pela precariedade da oferta de políticas públicas de assistência à saúde, ou tem que vender o lote, ou tem que vender o gado, ou tem que vender a safra toda de cacau, para dar conta de fazer uma cirurgia que, por lei, deveria ser universalmente gratuita. Por lei. Por direito constitucional, porque a saúde é um direito constitucional. Mas ter acesso a ela são outros 500. Fazer cumprir a lei são outros 500. Então, essa sensibilidade, querida, tá? A Jamile, tá? E querida e queridos todos, essa sensibilidade. Tá? Não se trata de verdade ou mentira. Se fosse isso, era fichinha. Se fosse isso, seria um tipo de questionário para vocês só colocar sim ou não, imaginando verdade ou mentira na resposta. Não se trata, é interpretar. E o silêncio diz muita coisa. Se negar a responder e mudar de assunto, diz muita coisa também. De repente, uma conversa mais amistosa com o vizinho, que também vai ser entrevistado, dá para coletar informação. Sendo bisbilhoteiro, fuxiqueiro, como dizem, não.
perguntando: o senhor conhece mais alguém da comunidade que recebeu financiamento? E aí ele vai dizer: sim, o fulano, fulano, Beltrano, tá? Aí anota, sem nomear quem foram as pessoas, tá? E depois cruza essa informação, na medida que está construindo o relatório, sem precisar dizer quem não respondeu, quem respondeu, tá? Mas traz a informação, coloca uma nota de rodapé, isso traz uma riqueza, tá? Mais alguma coisa? Vocês já sabem que a minha estratégia funciona mais ou menos assim. Pergunto uma vez, duas, na terceira eu já entro de novo. Hoje, essa ameaça, entre aspas, de que eu vou entrar novamente com outras questões, ela não é muito... Já passaram 15 minutos, então ainda tem mais, só uns 2 ou 3 que eu já estou encerrando, tá? E o João veio aqui como um relógio não biológico, mas social, dizer: rapaz, já passaram 15 que ele está preocupado com o complemento da janta. Que tem um tal de surpresa, umas ameixas que ele precisa, em geral, comer depois do café, almoço e janta, em função do intestino preso. E ajuda bastante, ameixa desidratada já. Ao menos para ele ajuda. Claro que nenhum, entre aspas, remédio serve para qualquer indivíduo em qualquer situação, mas para ele tem melhorado bastante. Então, da minha parte era isso. Se tiver mais algumas, anotem, tragam na segunda-feira, porque fazemos uma rodada. Ou na terça-feira, quando vamos ter a avaliação, provavelmente, da atividade, fazemos ainda uma rodada de tirar dúvida, de substituir dúvida, de socializar alguns elementos que auxiliem na coleta das informações. Então, eu desligo para poder iniciar o trabalho de processar a nossa atividade e depois enviar no grupo. Boa noite, então, para vocês, bom final de semana e até segunda-feira, mais ou menos no mesmo horário. Boa noite. Boa noite a todos.